E aí, galera, tudo bem? Dando continuidade às propriedades físicas dos compostos orgânicos, a gente viu na outra videoaula, na verdade foram três partes da outra videoaula, temperatura de fusão e ebulição dos compostos orgânicos e as influências, né, sobre a temperatura de fusão e ebulição. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar exclusivamente a solubilidade de compostos orgânicos em solventes polares e em solventes apolares. Ok? Então vamos iniciar? Eu gostaria só de comentar que esta primeira tela ela está sendo repetida aqui nessa videoaula, porque na verdade esta primeira tela aparece também nas três outras videoaulas que eu gravei de propriedades físicas dos compostos orgânicos, temperatura de fusão e ebulição. Mas é proposital a repetição, tá, gente? Porque a gente tem que começar entendendo isso para entender a aula inteira, tá? Então, se você já viu essa explicação aqui, não tem problema, a gente passa rapidinho ou você adianta a sua leitura aí, a sua visualização e continua, tá ok? Então vamos lá. Existem três tipos de interações entre moléculas, tá? Existem outras interações, mas a gente vai trabalhar aqui três. As atrações entre moléculas apolares são chamadas de polo momentâneo ou dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou van der Waals. E ocorrem entre moléculas de hidrocarbonetos, ou seja, pessoal, quem que são hidrocarbonetos? Alcanos, alquenos, alquinos e aromáticos. Então, na hora que aparecer um alcano, um alqueno, um alquino ou um aromático, que são chamados hidrocarbonetos, né? Essas substâncias são apolares, elas são apolares. Às vezes elas podem ter uma polaridade, mas vamos considerar que elas são praticamente apolares, tá? Para aquilo que a gente precisa, vai dar tudo certo. Continuando. Essa atração intermolecular é que ocorre entre as cadeias carbônicas, que também têm características apolares. Vou dar um exemplo. Você olha, por exemplo, para um álcool, né, o H ligado em carbono saturado. Mas a cadeia dele é muito grande e o OH está lá na pontinha. O que a gente está dizendo aqui é que a maior parte dessa molécula não é uma cadeia carbônica, tendo só uma hidroxila lá no final do álcool. A gente diz que essa cadeia carbônica, às vezes a gente fala hidrocarbônica, porque só tem C e H, ela é predominantemente o quê? Apolar. Então, já adiantando a nossa aula, esse álcool de cadeia muito longa vai ser um álcool predominantemente apolar. Tá ok, gente? Vamos lá. As atrações que ocorrem entre moléculas contendo átomos muito eletronegativos na cadeia, ou seja, flúor, oxigênio, nitrogênio, são os três elementos mais eletronegativos, e também os outros halogênios, né, gente? Cloro, bromo. Então, quando uma molécula tiver esses átomos muito eletronegativos, a gente já entende que essa molécula ela já está começando a ter uma característica polar. E as interações entre moléculas polares são chamadas dipolo-dipolo, só dipolo-dipolo ou dipolo-dipolo permanente. Queria avisá-lo que existem exceções, mas a gente não vai agora parar em exceção para ficar conversando, tá? E, finalmente, moléculas que possuem hidrogênio ligado covalentemente, ou seja, gente, o hidrogênio que está ligado direto, ligação covalente, compartilhamento de elétrons, no F, ou no O, ou no N, ele vai atrair o F, ou o O, ou o N da outra molécula. O hidrogênio que está em uma molécula, se ele estiver ligado direto no F, no O ou no N, ele vai sentir atração por quem? Pelo F, pelo O ou pelo N da outra molécula, voltando a ler com vocês, e essa interação ela é chamada ligação de hidrogênio. Ou seja, gente, a ligação de hidrogênio é um caso especial da ligação dipolo-dipolo permanente. Ou seja, tem a ver com moléculas polares, mas é uma intensidade um pouquinho maior. Tanto que a gente termina aqui essa tela dizendo que, de uma maneira geral, existem exceções. A ligação de hidrogênio é mais forte que a dipolo-dipolo permanente, lembrando que a gente pode falar só dipolo-dipolo, que por sua vez é mais forte do que a dipolo instantâneo, dipolo induzido, que a gente também chama de dipolo momentâneo, dipolo induzido, ou
interação do tipo Van der Waals, tá? Muito bem. Olha que interessante, gente. Esse slide, essa tela, ela é muito importante porque eu vou mostrar para vocês, eu vou, de uma certa maneira, explicar sob o ponto de vista energético por que que, às vezes, uma substância dissolve na outra e às vezes não dissolve, tá? Vamos lá, então. Para que um soluto dissolva em um solvente, formando uma solução, mistura homogênea, as forças de atração entre as moléculas do soluto e do solvente devem ser intensas o suficiente para compensar o rompimento das forças de atração entre as moléculas do soluto e entre as moléculas do solvente. Ô, professor, não entendi direito. Então vamos lá, gente, aqui. Dá uma olhada na imagem à esquerda. Você está vendo ali moléculas de hidrocarboneto, né, e moléculas de água. As moléculas que estão em cima, depois se vocês contarem com calma, tem 10 carbonos. Então vamos considerar que a molécula de decano, 2, 4, 6, 8 e 10. Vamos considerar que essas moléculas em cima representam as moléculas do alcano chamado decano, C10H22. Lembra que a gente acabou de ler que essas moléculas são apolares? A interação entre elas é dipolo instantâneo, dipolo induzido. Entre as moléculas de água, não tem H ligado direto no O? Então esse H vai formar ligação de hidrogênio com o O da outra molécula de água. Então as moléculas de água interagem através de ligações de hidrogênio e as moléculas de decano através de interações do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tudo bem até aí, gente? Veja bem, pessoal. Quando você joga decano na água, eles não se misturam. Por quê? Vai ser necessário absorver energia para romper as ligações de hidrogênio que unem as moléculas de água. Aí você fala, mas eu não entendi por quê, professor. Romper para quê? Você não quer que essas substâncias se misturem? Então, para elas se misturarem, de uma certa maneira, tem que romper as ligações de hidrogênio que unem as moléculas de água, tem que romper as interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido que unem as moléculas de decano. Toda vez que tem que romper ligação química ou interação, para romper tem que absorver energia. Tudo bem, gente? É um fenômeno endotérmico. Então, beleza. Então tem que separar as moléculas de água, vai ter que absorver energia e vai ter que separar as moléculas de decano, que vai ter também que absorver energia. Ok? Por outro lado, como a gente acabou de ler, a gente gostaria uma maneira aqui de dar aula, que as moléculas de decano se separassem, as moléculas de água também, para poder ter uma mistura homogênea dessas duas substâncias, formando uma solução. Então, quando a água interagisse com o decano, vamos supor que começasse a haver interações significativas, toda vez que forma interação, libera energia. É o contrário do outro, né? Se aqui estão formando interações soluto-solvente, né? Vamos combinar? Faz de conta, o decano é o soluto e a água é o solvente. A gente quer que forme interações entre o soluto e o solvente. Quando forma interação, libera energia. É isso que a gente está comentando, gente. Energeticamente, não é favorável, porque a energia que tem que absorver para romper as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e para romper as interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido entre as moléculas de decano, essa energia que tem que ser absorvida, ela provavelmente é maior do que a energia que seria liberada na formação das interações decano-água. Então a gente diz que não é energeticamente favorável. Por outro lado, dá uma olhada agora à direita. Você tem o etanol, né, que é o álcool etílico, que forma ligação de hidrogênio entre as suas moléculas, e a água, que também, por sua vez, forma ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. Então, lembrando, vão ter que romper essas ligações de hidrogênio para poder um interagir com o outro. Mas o que a gente conclui? Ambas as moléculas, água e álcool, são polares. Então, elas estabelecem interações significativas, do tipo ligação de hidrogênio. E o que a gente conclui do ponto de vista energético? Que está tendo um favorecimento aqui nesse caso, porque a formação das ligações de hidrogênio entre as moléculas de álcool e água
né? Essa formação libera uma energia significativa. Então, vai ter que absorver energia para romper as interações água-água e água-álcool, sim. Mas, por outro lado, a gente pode imaginar que quando se formarem as interações água-álcool, vai liberar uma energia que é maior do que a energia que foi absorvida. Então a gente diz que esse fenômeno, a dissolução de álcool na água, é energeticamente favorável. Ok? Muito bem. Gente, agora, o que significa essa tabela? Essa tabela, primeiro, vocês não têm que memorizar valor nenhum, mas ela é muito interessante. O momento de dipolo, que tem esse símbolo Mi, indica o quanto a substância é polar. Isso que é interessante, você olhar para o número, né, e dizer assim, essa substância é mais polar do que aquela, mas vocês não têm que memorizar. Na tabela abaixo, para fins de comparação, colocou-se NaCl, que é uma substância inorgânica, né, iônica, água e amônia, que são substâncias inorgânicas, mas de natureza molecular, e algumas substâncias orgânicas. Então dá uma olhada, gente, né, vamos começar a trabalhar da esquerda, né, descer e depois ir para a direita. Aqui, ó. Cloreto de sódio, né, o momento de dipolo é 9. Agora aqui, uma molécula orgânica. Cloreto de metila ou clorometano é uma molécula polar. Água, inorgânico, é uma molécula polar, tem uma polaridade significativa, né? Metanol ou álcool metílico também é polar. A última substância, né, não se preocupe com o nome dela, não. Ela é polar também. Vamos agora para o lado direito. Amônia, uma molécula inorgânica, geometria piramidal, né, é polar. Agora veja bem, orgânica. O metano, né, o tetacloreto de carbono, o etano e o benzeno, lembra do benzeno, C6H6? São todas moléculas de momento de dipolo zero, momento dipolar ou momento de dipolo. Então, o interessante, por enquanto, é você observar que existem moléculas orgânicas polares, moléculas orgânicas apolares, assim como pode existir, sim, moléculas inorgânicas polares e moléculas inorgânicas apolares, tá? Bom, e aí é interessante porque a gente percebe agora a questão da polaridade das ligações químicas covalentes, né, que estão dentro das moléculas de química orgânica. As ligações covalentes polares, abaixo, criam cargas parciais positivas no carbono e negativas no halogênio, oxigênio, e de quem é o polo negativo e de quem que é o polo positivo dentro de moléculas, né, da química orgânica. As ligações covalentes polares, abaixo, criam cargas parciais positivas no carbono e negativas em quem? Ou no halogênio, ou no oxigênio, ou no nitrogênio. Por quê, gente? Eles são mais eletronegativos do que o carbono. Lembra lá de eletronegatividade, né, que a gente até comentou agora no começo da nossa videoaula, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, eles atraem mais para si mesmos, né? Esses elementos, eles atraem mais para si mesmos os elétrons que estão sendo compartilhados em cada ligação covalente que você está vendo. Então, gente, sem mais delongas, você está vendo um aleto de alquila, né, um álcool, uma amina, um éter, um aldeído, uma cetona, um ácido carboxílico e um éster, ok? Se você tiver alguma dificuldade aqui no reconhecimento da função orgânica, a gente tem também aí no nosso canal, né, aulas sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Olha, quem que é o polo negativo do aleto de alquila? É o halogênio, consequentemente o carbono é o polo positivo. O que significa isso? Os elétrons que estão sendo compartilhados ali estão mais próximos ao cloro do que ao carbono. E dessa maneira, gente, você pode ver que o O no álcool é o polo negativo, que o N na amina é o polo negativo, o O no éter, polo negativo, e o oxigênio no aldeído, na cetona, no ácido carboxílico e no éster, ele é o polo negativo. Consequentemente, o carbono ligado a ele é o polo positivo. Eu gostaria só de alertá-lo que, por exemplo, dá uma olhada no álcool. O H ligado no o H é o polo positivo. Tudo bem, gente? Porque o O é o polo negativo, né? E na amina, por exemplo, se tiver um H ligado no N, se o N é o polo negativo, o hidrogênio é o polo positivo, porque o N está atraindo para si os elétrons, né, da ligação covalente entre o N e o H. Tá legal? Muito bem.
Em todos os casos, a polaridade da molécula, que é medida por aquele valor que a gente viu lá na tabelinha, gente, que é o momento de dipolo, vai depender da soma vetorial dos momentos relacionados com as ligações polares individuais, estando, portanto, relacionada também com a disposição espacial dos átomos, ou seja, com a geometria da molécula e com a presença de elétrons não ligantes. O professor ficou confuso. Gente, não é objeto de estudo nosso agora a gente trabalhar exaustivamente isso. Eu quero só lembrá-lo que você aprendeu isso lá, em geral, no primeiro ano do ensino médio. Quando você aprende a geometria da molécula, você fala que a amônia é piramidal, que o metano é tetraédrico, que a água tem geometria angular. Tá vendo que a geometria ela interfere no fato de uma molécula ser polar ou não. Por quê? A gente vai somar vetorialmente aqueles vetores polaridade, que são vetores que apontam para o elemento mais eletronegativo. Se a soma dos vetores for igual a zero, a soma for nula, a molécula é apolar. Mas se você somar os vetores polaridade, que são vetores que apontam para os elementos mais eletronegativos dentro da molécula, se esses vetores não se anularem, a gente diz que a molécula é polar, tá certo? Então, o que vale é entender isso, mas a gente vai aplicar agora a questão da polaridade ou não em substâncias orgânicas. Se vocês tiverem interesse nisso, é consultar realmente videoaulas ou consultas em livros ou em sites a respeito de polaridade de ligações e de moléculas. Ok, gente?